Hoje nós vamos entrar para estudar o último reavivamento no Antigo Testamento. Seja bem-vinda, bem-vindo! E esses episódios estão fazendo uma diferença muito grande na nossa vida. Nós estamos juntos buscando o mover de Deus, estamos buscando um avivamento para a nossa vida. Estamos aprendendo coisas tão preciosas e hoje eu quero estender a minha gratidão a você, minha querida, a você, meu querido. Muito obrigado, minha irmã, meu irmão, por estar aqui junto comigo. Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado por ter se inscrito já no canal, por receber os vídeos, você que recebe através do WhatsApp. Não é verdade? Você que recebe através de um grupo e coloca para assistir. Isso é maravilhoso, eu agradeço de coração. E eu tenho um anúncio muito especial. Hoje nós vamos entrar para estudar o último reavivamento no Antigo Testamento. É claro que poderíamos falar mais, outras situações de reavivamento. Mas eu sinto que nós devemos partir para o Novo Testamento. Depois nós vamos direto para o livro de Atos dos Apóstolos e então vamos entrar em reavivamentos contemporâneos, histórias contemporâneas do mover de Deus, do trabalhar de Deus, de milagres, Deus usando pessoas, pregadores, situações incríveis. É verdade, ainda tem muito mais aqui em episódios reavivantes. Mas Edson Bruno, o ano vai terminar, não importa. Para que melhor a gente terminar o ano com estes episódios reavivantes e entrarmos depois no próximo ano também com episódios reavivantes. Porém, hoje vamos nos desligar de tudo e vamos entrar para estudarmos juntos o reavivamento de um coração. Um coração que pega fogo por Deus. Abacuque. É bem isso mesmo. Você já leu Abacuque? Eu creio que sim. Se ainda não leu, leia com bastante cuidado Abacuque. Somente 3 capítulos. 3 pequenos capítulos. Abacuque. Mas olha só, não tem nada de pequeno na história de Abacuque. Não tem nada de pequeno no reavivamento de Abacuque. Então, com muito prazer, com muita alegria, a gente entra para estudarmos, para vivermos este reavivamento de Abacuque. Em nenhum outro livro da Bíblia nós vamos encontrar o nome Abacuque. Somente no próprio livro de Abacuque. E somente 2 vezes nós vamos encontrar no livro de Abacuque o seu nome, o nome Abacuque. Somente 2 vezes. Porém, a mensagem, o relacionamento de Abacuque com Deus, eu diria, é algo estrondoso, é algo formidável. Então a gente vê em Abacuque, capítulo 1 e verso 1, o nome Abacuque. E vamos ver também no capítulo 3 e no verso 1, o nome Abacuque. Somente essas 2 vezes. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Isso está no verso 1. Aliás, isso é o verso 1. Isso aqui é o primeiro versículo de Abacuque. Advertência revelada ao profeta Abacuque. No capítulo 13, verso 1, a gente tem assim, oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Muito interessante, as 2 vezes em que esse nome é mencionado na Bíblia. Somente aqui, em nenhum outro livro a gente vai ver menção ao nome de Abacuque. Mas isso não diminui em nada o nosso querido Abacuque. Você percebeu? Nós nos tornamos íntimos do personagem que nós estamos estudando. Isso é muito bom, a gente chega muito próximo do personagem.
Eu não sei se acontece só comigo aqui no estúdio onde estou gravando. Será que é somente comigo? Será que é somente eu que sinto-me assim tão perto do personagem, tão íntimo do personagem? Não, eu acho que com você também, né? Registre aqui nos comentários, fale alguma coisa aqui no comentário. Você também sente-se pertinho do personagem? Você também sente uma intimidade maravilhosa com o personagem que a gente está estudando? Pois olha só. Eu passo a amar ainda mais Abacuque. Mas quando ele viveu, Edson Bruno, quando ele profetizou? Alguns dizem assim, ó, é muito fácil saber quando ele profetizou. Outros já dizem, é muito difícil saber quando ele profetizou. Veja, que interessante, né? Como existem controvérsias entre estudantes da Bíblia, grandes teólogos, professores, enfim. Charles Swindoll, que tive a oportunidade de trabalhar junto com ele e aprender tanto junto com ele, inclusive, a pronunciar o nome dele, né? Charles Swindoll. Pois é, ele, quando ouviu eu pronunciando, aí nós trabalhamos juntos. Mas veja só, que coisa incrível aqui, gente. Que coisa tremenda. Ele diz, o Charles Swindoll diz que não há dúvida nenhuma. Uma das coisas mais certas é o tempo que Abacuque profetizou. Então ele coloca uma data como entre 597, né, e 610, ou seja, 610 a.C., pode descer um pouquinho mais ainda, 605 a.C. até 597 a.C. Então seria nesse tempo aí, exatamente, esta vida profética de Abacuque. Porque fica muito claro no verso 6, já vamos lá para o verso 6 do capítulo 1, segundo Charles Swindoll e outros também, fica muito claro no verso 6 essa indicação, quando diz assim, ó, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que vai marchar por toda a extensão de Judá. Ou seja, então não havia ainda acontecido a invasão da Babilônia para acabar com Judá, para acabar com Jerusalém. Então veja só, através desse dado aqui do verso 6 do capítulo 1, a gente chega à conclusão de que a vida de Abacuque foi, então, entre 605 ou 610 até 597, foi a profecia. Foi exatamente esta vida profética de Abacuque. Hoje nós vamos ver algumas coisas bem interessantes. Vamos lá. Abacuque. O que significa Abacuque? Pela raiz hebraica, Abacuque significa abraço ardente. Abraço ardente. Veja só. Abraço muito forte. Eu gosto disso. Não sei se você gosta disso, eu gosto muito disso. Um abraço ardente, um abraço muito forte. E lá no finalzinho do reinado de Josias, seria então, nesse caso aqui, né? Finalzinho do reinado de Josias, lá no reinado de Joaquim, o Joaquim, que foi um rei perverso demais, estava esse sofrimento de Abacuque, porque no início nós vamos ver um sofrimento de Abacuque. Aqui, em Abacuque, nós vamos ver exatamente isso. E ali está este homem amoroso, este homem capaz de abraçar. Abraço ardente. Abac seria abraço. Abac. E uki seria exatamente o ardente, né? O forte. Não foi um abraçozinho assim simples, não. Foi um abraço muito forte. Um abraço muito forte. E exatamente por causa disso, nós vamos ver uma personalidade de Abacuque muito interessante, porque o seu livro, esta mensagem de apenas 3 capítulos, é um livro de perguntas a Deus. Perguntar para Deus não é pecado. Não é pecado. Abacuque pergunta para Deus, e é muito interessante isso. E Deus que está no seu trono responde para Abacuque. Bonito isso, né?
Deus que está no seu trono responde a Abacuque. Existe uma tradição rabínica, e eu gosto muito disso aqui. É uma tradição rabínica, tá bom, gente? É uma tradição rabínica, vem lá de judeus estudiosos, né, rabinos, que dizem que Abacuque seria o filho da mulher sunamita. Não esqueça que eu estou sublinhando bem isso, gente. Não está na Bíblia, ok? Não está na Bíblia. É uma tradição rabínica que vem de estudos de judeus estudiosos, rabinos que estudam, né, o Pentateuco, que estudam o Antigo Testamento, enfim. Alguns chegaram a essa conclusão, que Abacuque seria o filho da sunamita. E imagine, eu gosto muito disso, eu gosto de pensar nisso, né? Eu gosto de imaginar. Seria Abacuque o filho da sunamita? Aquele menino que foi um presente de Deus para a mulher sunamita que não podia ter filhos, e o profeta Eliseu foi hospedado na casa dela. Lembram? Sunamita faz um quarto, né? Para Eliseu, aí nasce o quarto do profeta. O quarto do profeta. Né? Que coisa linda isso! E então Eliseu pergunta o que vamos dar para essa mulher, Geazi, né, o companheiro de Eliseu, o que a gente vai dar para ela? Aí o Geazi diz, bom, ela não tem filhos. E aí Eliseu profetiza lá e tal. E está exatamente em 2 Reis 4,16. É muito legal isso. Vamos ver aqui rapidinho. Tem muita gente que não gosta de estudar isso. Não gosta de estudar isso, não gosta nem de parar para pensar isso aí. Que dizem que não tem validade alguma, mas para mim tem validade. E eu quero compartilhar com vocês aqui, 2 Reis 4,16. O que diz aqui? Observe só o que está dizendo aqui. Olha aqui, ó. Então, Eliseu disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará abraçando o seu filho. Aqui tem a palavra abraçar. Então, esta palavra abraçar aqui, preste atenção, esta palavra abraçar. Vamos a uma outra versão, rapidinho aqui, só para nós vermos isto, né? Bem rápido aqui, ó. Vamos a 2 Reis, aqui, rapidinho. 2 Reis. O que será que nós vamos ter aqui, nesta outra versão tão preciosa? Capítulo 4... e o verso 16. Então Eliseu disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Abraçarás um filho. Então aqui, os estudantes judeus, os rabinos, né, eles dizem com muita força que esta palavra abak, que aqui está, remete exatamente a Abak. Abacuque. Interessante, não é? É muito interessante. Eu gosto de analisar desta forma. E preste atenção, o Edson Bruno não está afirmando que Abacuque é o filho da sunamita, que ressuscitou, inclusive. Que ressuscitou. Lembram? O menino morreu depois. O menino morreu. A sunamita bate o pé, vai falar com o profeta, ela briga com o profeta. Eu pedi filho para você? Não, né? Eu não pedi filho nenhum, foi? Eu não pedi, né? Então tá, então você vai ressuscitar o meu filho, vai trazer o meu filho de volta à vida. Vamos lá, você vai ressuscitar. Não, já mandei o meu ajudante lá. Não, é você vai ir lá, você vai ressuscitar o meu filho. E Eliseu teve que ir lá, lembram? Eliseu foi lá, chamou de novo a vida em nome de Deus para aquele menino. E por que esse menino não poderia ser o nosso querido Abacuque, hein? Por que não? Olha, eu até fico com alguns rabinos, da tradição judaica, que dizem que Abacuque seria o filho da sunamita. Mas vamos deixar isso para trás. Porém, é algo a se pensar, né? É algo muito interessante, realmente, para a gente analisar. E se for? Não é verdade? Que coisa linda! Abacuque, o menino ressuscitado. O menino filho da sunamita que ressuscitou
E agora tem essa mensagem de vida para o povo de Israel. Recebe uma mensagem extraordinária através das suas perguntas. Isso é majestoso. E eu vou finalizar o episódio de hoje dizendo o seguinte, O livro de Abacuque é aquele livro que nos leva muitas vezes a analisar perguntas que as pessoas fazem quando acontecem tragédias. As pessoas perguntam assim: onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus? Não é verdade? Aqui, Abacuque está fazendo essa mesma pergunta. Aqui Abacuque está muito sentido, está muito chateado. Já no verso 2 ele começa: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que me ouças? Onde tu estás, Deus? Seria mais ou menos isso. Onde tu estás, Deus? Até quando gritarei a ti? Violência, sem que tragas salvação? Porque Abacuque estava vendo coisas terríveis acontecendo. Imagine só, depois de Josias, os reis que surgiram, os reis que vieram, os maldosos reis que a gente estudou aqui, nós estudamos aqui em episódios reavivantes, os profetas que lá estavam, pois aqui está Abacuque. Ele está perturbado, ele está questionando a Deus de uma forma muito intensa. Gente, isso aqui é incrível. Isso é incrível demais. Eu diria, nos permite a olhar verdadeiramente com este olhar de questionamentos, né? Um olhar de questionamentos. E tem muita gente que pergunta por aí, onde estava Deus? Onde está Deus? Eu lembro que há tantos anos atrás, agora está acontecendo até o julgamento, né, daquele fato tão triste que aconteceu lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com a Boate Kiss, que pegou fogo e tantas pessoas pereceram lá, né? Uma tristeza tão grande na época. Entrevistei um ex-professor de agronomia lá, de uma das faculdades lá em Santa Maria, e ele chorou ao vivo quando relatou a situação de ex-alunos, enfim, que pereceram lá. E agora está acontecendo o julgamento. E eu lembro que logo depois que aconteceu essa tragédia, já no primeiro dia depois, eu recebi uma mensagem de Deus. E eu gravei aquela mensagem. Na época ainda, né, os vídeos estavam só começando, mas eu lembro que gravei uma mensagem. A mensagem se intitulava Deus estava na Boate Kiss, né? Deus estava lá. Muita gente não entendeu, muita gente criticou, muita gente. Olha, recebi muitas críticas, muitos comentários assim feios, porque você sabe, essa internet é um mar aberto, né? É um mar aberto. Eu recebi tantas mensagens de críticas, tantas mensagens assim terríveis de pessoas que não entenderam o que eu estava falando. Deus estava lá. E pessoas perguntando como você vai dizer que Deus estava lá dentro da Boate Kiss, até que eu recebi uma mensagem de uma das sobreviventes que disse: sim, Deus estava lá. Porque ele me tirou, ele teve misericórdia de mim. Deus estava lá. Pessoas que tomaram uma decisão logo após aquilo, né? De servir a Deus com mais força, com mais graça. Oh, meu Pai amado, sim, Deus estava lá. Deus está. Isso é soberania de Deus que permite situações, mas ele nunca deixa de estar presente, né? Então Abacuque vai fazer estas perguntas: onde tu estás, Deus? Onde tu estavas? Onde estás? Cadê a resposta? Onde está a resposta? Eu não posso acreditar, Deus, que Judá está sendo tão mal. Eu não acredito que Judá está fazendo tudo isso contra ti, Deus, e tu não fazes nada. Tu não fazes nada, Deus, onde estás? E assim vai. No próximo episódio nós vamos falar sobre isso.
Pai maravilhoso, obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor, por mais este episódio reavivante, Senhor. Mexe com a gente, toca nossos corações. Queremos sentir a Tua presença gloriosa junto com Abacuque. Senhor, Tu és Deus, Tu marcas presença, Tu estás em todo lugar, ao mesmo tempo. Tu estás guardando, amparando, Tu estás agindo, Tu és Deus, e nós entendemos isso. Tu és o Deus que reaviva, Tu és o Deus que motiva. Tu vais motivar o coração de Abacuque, que passará por um reavivamento extraordinário dentro de suas perguntas, dentro de seus questionamentos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.